Fala galera, beleza? Diego Aires aqui novamente e esse é o Nerdzoid. E dentre as inúmeras obras que nós acompanhamos de Cavaleiros do Zodíaco, muitos fãs consideram Lost Canvas como a obra-prima realmente dentro desse universo. E pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês os possíveis motivos que fazem os fãs gostarem tanto de Lost Canvas. Então se vocês aí querem saber quais são esses motivos, fica na sequência do vídeo que eu já vou contar pra vocês. Mas antes, já deixa aqui seu like e também já deixa sua inscrição. Isso ajuda demais no crescimento do canal e principalmente ajuda a divulgar o meu trabalho pelo YouTube. Então eu espero contar com vocês aí, hein, pessoal? Agora vamos lá pro vídeo. E começando aqui o vídeo com os motivos que tornam Lost Canvas uma obra tão aclamada pelos fãs, o primeiro motivo que eu separei aqui pra vocês é o ótimo enredo e o desenvolvimento muito bem elaborado da história. E esse ponto é um dos mais elogiados dentro da fanbase de Cavaleiros do Zodíaco. Então assim, todo mundo que já acompanha essa história elogia o desenvolvimento e a condução que a Shiori, que é a autora de Lost Canvas, ela teve com essa obra dela. Então, sabendo muito bem conduzir o ritmo, então tornando mais lento quando era necessário um desenvolvimento um pouco maior, seja de algum personagem ou seja de alguma trama específica que estava ali acontecendo, e indo direto ao ponto quando foi necessário, inclusive tendo lutas assim de tirar o fôlego, e que eu digo pra vocês, estão entre as melhores lutas dentro do universo todo de Cavaleiros do Zodíaco. E o segundo motivo que eu trago aqui pra vocês é a conexão da história de Lost Canvas com a saga clássica, mesmo Lost Canvas sendo um spin-off. E por mais que todo fã saiba de fato que Lost Canvas é um spin-off e que os acontecimentos não têm uma relação direta com a obra clássica, a Shiori ela fez um trabalho excelente, diria impecável, explicando certos pontos que ficaram em aberto na obra clássica, na obra realmente do Mestre Kurumada. Então eu achei isso assim de uma riqueza de detalhes muito grande e com certeza isso agradou muito aos fãs também. E um ótimo exemplo que eu posso citar aqui pra vocês dessa conexão entre Lost Canvas e a obra clássica, acredito que seja o Rosário do Shaka. Então assim, lá na saga de Hades é apresentado, nós vemos ele utilizando o Rosário, mas sempre fica aquela dúvida, de onde ele surgiu, por que ele foi criado, qual exatamente é a história da origem daquele objeto. E em Lost Canvas a Shiori traz isso. Então assim, é muito legal e novamente, eu sei que é um spin-off, só que é muito interessante você ter essa visão dela, esse cuidado, esse detalhe que ela teve com a obra dela, que mesmo se tratando de um spin-off, ela fez questão de fazer ali uma referência à obra clássica do mestre dela, do Mestre Kurumada. Então eu achei isso assim, de uma sensibilidade dela muito grande. E o terceiro motivo que faz os fãs aclamarem essa obra de Lost Canvas, com certeza, é o foco dado aos Cavaleiros de Ouro. E outro grande acerto da Shiori no desenvolvimento da história de Lost Canvas foi tornar os Cavaleiros de Ouro protagonistas também. Então assim, isso sempre foi uma grande lamentação dos fãs da obra clássica, porque eles queriam ter visto mais ali dos Cavaleiros de Ouro, inclusive eu me incluo dentro dessa fanbase. Eu gostaria realmente de ter visto um desenvolvimento um pouco maior. Então, Lost Canvas traz isso pra gente. Com certeza, a Shiori, no momento ali que ela estava desenvolvendo a história, ela ouviu muito esse pedido dos fãs e atendeu, assim, de uma maneira brilhante essa apresentação dos Cavaleiros de Ouro daquela geração de Lost Canvas. E esse destaque fica muito claro quando nós acompanhamos a história principal de Lost Canvas e também o Gaiden de cada um dos Golds, contando ali uma história paralela de cada um deles. É bem interessante da gente acompanhar. E uma prova muito concreta desse ótimo trabalho feito ali pela Shiori e sua equipe é que quando nós lembramos dos Golds de Lost Canvas, vem à nossa mente diversas cenas emblemáticas. Então, como por exemplo, a luta do Albafica, ou então aquela entrada badass do Manigold contra os deuses gêmeos, já chegando quebrando tudo. Inclusive, é até importante citar esses dois personagens, porque na obra clássica, esses dois signos, eles não tinham assim representantes que agradavam tanto aos fãs, ou até quem tinha esse signo mesmo, né? Não gostava muito dos seus representantes. Coisa que em Lost Canvas, esses personagens resgataram os fãs desses signos. E o quarto motivo que eu separei aqui pra vocês, pra justificar o porquê que os fãs aclamam tanto Lost Canvas, são seus personagens carismáticos.
É impossível falar sobre alguns personagens carismáticos e não citar alguns Golds. Cada um tem a sua personalidade, o que fazia a gente gostar muito desses personagens. Então, como por exemplo, o jeito debochado do Manigold, a intensidade com que o Cardia vivia, aquele jeito dele de sempre aproveitar a vida, viver a vida no extremo, era muito interessante, a gente se apegava muito ao personagem. O próprio jeito frio, porém muito inteligente estrategista do Degel. Aquele jeito meio moleque, meio irresponsável, impulsivo do Regulus, até pela questão da idade dele. Então são pontos de personalidade que foram muito bem trabalhados, criados e apresentados pra nós nessa obra de Lost Canvas. E além disso, eu posso dizer aqui pra vocês, sem medo de errar nenhum, que muitos fãs de Cavaleiros do Zodíaco têm o seu personagem favorito, algum Gold da geração de Lost Canvas. Isso é um ótimo exemplo do excelente trabalho que foi feito no desenvolvimento deles. E o quinto e último motivo que eu trago aqui pra vocês fica pra questão do design dos personagens e das armaduras apresentadas nessa obra. E esse foi um ponto que me chamou muita atenção, tanto na versão original, que é a versão do mangá, quanto na versão do anime, que infelizmente não foi adaptada até o final da história. E nós pudemos ver que o traço da Shiori era bem diferente em relação ao do Mestre Kurumada. Só que o que eu achei muito legal, ela manteve essa questão da essência do traço dela, então apresentando novos personagens, só que ao mesmo tempo ela ainda manteve viva a obra do Mestre Kurumada. Inclusive eu digo pra vocês, pessoal, de uma forma muito respeitosa. E aí vocês vão me perguntar, mas de que maneira, Diego? Muitos personagens que já tinham sido apresentados na obra clássica, ela fez questão de manter os traços muito parecidos. Então, por exemplo, o Doku tem alguma diferenciação ali, mas a base do traço, ela é praticamente igual. Então eu achei assim uma questão muito legal da parte dela, um detalhe fazendo jus realmente e uma forma bem respeitosa de honrar, né, obviamente, esse universo criado pelo Mestre Kurumada e ao mesmo tempo trazendo uma releitura daquele personagem com a visão dela. E o mesmo ocorre com as armaduras, então ela mantém a essência do que é apresentado na obra original, mas trazendo as particularidades do traço dela. E pessoal, eu confesso pra vocês que me agrada muito mais o traço dela, eu acho realmente ali um desenho mais bonito, um design mais limpo, mais bonito em si, de se ver ali. E depois de ouvir esses 5 motivos que eu apresentei aqui pra vocês, a qual conclusão nós chegamos, pessoal? Eu acredito que os fãs amem tanto Lost Canvas porque essa obra entregou exatamente o que cada fã gostaria de ter visto na obra clássica. Então, mérito total da Shiori, que utilizou esse universo maravilhoso criado pelo Mestre Kurumada como base e também soube ouvir o que cada fã queria. Ela pegou realmente o que nós ficamos ali com desejo de ter assistido, de ter acompanhado na série clássica e apresentou nessa obra dela. Então, é exatamente por esse motivo que Lost Canvas é uma obra tão amada pelos fãs. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês aí tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês concordam com esses motivos que eu apresentei aqui pra vocês. Eu vou gostar bastante de saber a opinião de cada um de vocês. E muito obrigado pra quem acompanhou até aqui e até a próxima. Fui!